Bom, hoje vamos falar do capítulo número 13, que tem como tema Guest Services. Aqui estão os subtópicos que estão incluídos neste capítulo, entre eles Guest Services Overview, Portals and More Portals, que é um subtópico meio engraçado. Configuring Guest Portals and Authorization Rules. Sponsors, SAML Authentication. Bom, antes de tudo, relembrar que este é um dos tópicos, um dos capítulos mais importantes para aqueles que estão a aprender sobre o WISE. É um tópico que não é simplesmente para se passar no exame, mas sim para se ter um conhecimento aprofundado, a fim de que possa fazer uma boa implementação e também providenciar uma boa user experience para quem é o usuário daquilo que nós vamos configurar. Começando já pelo primeiro subtópico, Guest Service Overview, de realçar que aqui estamos a falar de guest. São usuários que não são os funcionários de uma determinada empresa. Aquelas pessoas que, vez por outra, necessitam de ter acesso a alguns recursos, mas aqui não são recursos corporativos, mas normalmente são acesso aos serviços de internet para aqueles que estão a visitar. Passando já para o segundo tópico, Portals and More Portals. É importante realçar que durante este capítulo é abordado muito a seção de portais. São configurados vários tipos de portais. Aqui vamos mencionar aqueles que são os portais que são primordiais. Entre eles temos o Hotspot Portal, Hotspot Guest Portal, temos o Self Registered Guest Portal e também temos o Sponsored Portal. Portanto, sabemos diferenciar entre os diferentes tipos de portais que existem. Hotspot Guest Portal é aquele portal que não é necessário preencher os campos. Basta a pessoa aceder à rede Wi-Fi e automaticamente ela pode ter acesso à internet. Neste tipo de portal, pode-se passar apenas pelo AUP, que é o Acceptable Use Policies, onde o usuário tem que confirmar que concorda com as políticas de acesso àquela rede e assim tem acesso à internet. Segundo o Self-Registered Guest Portal, que neste caso, antes de termos acesso aos recursos, no caso é a internet, é necessário termos um registro. O usuário pode fazer esse registro ou a própria pessoa que está a atender, que está a permitir o acesso, também pode preencher o registro. Esse registro inclui primeiro, último nome, e-mail, empresa e dados como este. Permite-nos ter uma ideia de quem está ou não a aceder à rede. E o terceiro é o Sponsored Portal. É um portal diferenciado porque é o portal daquela pessoa que vai permitir ou não o acesso do visitante. Não é necessariamente o WISE Administrator, mas sim alguém que foi previamente configurado, que é para permitir ou negar o acesso de algum guest. Que o Configuring Guest Portals and Authorization Rules é uma parte mais voltada à configuração. Aí é necessário termos acesso ao WISE e irmos brincando.
Aqui é a parte que mais deve-se gastar tempo, né? A maior parte das configurações a nível de guest é feito no Work Center. E agora estamos no Work Center, vamos em Guest Access. E a partir daí conseguimos configurar o novo acesso do guest nas diferentes partes que estão disponíveis. Outro ponto importante é o Authorization Rule. Ou seja, quem não está registrado na rede, qual é a primeira parte que ele vai poder aceder? Se quisermos ter dois tipos de portais, é importante também termos diferentes SSIDs. Cada um desses SSIDs vai ter uma autorização diferente, tá? Ou ele vai poder ter acesso direito aceitando o AOP, ou então ele vai ter que fazer primeiro o registro. Depois dele fazer o registro, vamos fazer o Change of Authorization. Depois do Change of Authorization e temos já o usuário registrado, nós vamos permitir o acesso a um recurso específico, que é a internet. Tudo isso é feito no Authorization Rule. Falando um pouco sobre o sponsor, já falamos que o sponsor é aquela pessoa que aprova ou nega o acesso à rede a alguém. Existem diferentes perfis do sponsor, né, que são importantes serem mencionados. E aqui vamos destacar alguns, entre eles o All Account. Depois temos o Group Account. E o terceiro temos o Own Account. Diferença: o account consegue permitir ou negar e fazer a gestão de qualquer tipo de guest, aquele que tem permissões mais elevadas. O Group Account consegue fazer a gestão dos guests que foram criados por usuários que fazem parte do mesmo grupo. O Own Account só consegue fazer a gestão dos usuários que são criados por ele mesmo. Então são esses tipos de accounts que existem a nível dos nossos sponsors, tá? Por último, vamos passar logo para o SAML Authentication. SAML Authentication, ele permite fazer algo que é conhecido como o SSO, Single Sign-On, né? Faz-se ali uma integração entre o ICE e o nosso Identity Provider, que a pessoa vai configurar a credencial que foi atribuída pelo Identity Provider, de modo a que o objetivo do SAML é permitir com que a pessoa que está a aceder à página do guest, à página do sponsor, não tenha credenciais diferentes para diferentes serviços. Fazendo integração com o SAML, conseguimos ter uma única credencial que também permite ter acesso aos serviços do WISE, incluindo os portais do Guest e também os portais dos sponsors. Então esse foi um breve resumo daquilo que foi o capítulo 13, que fala sobre Guest Service. É um capítulo que deve ser prestado bastante atenção, pois ele é um capítulo grande e aborda aspectos que são muito relevantes, que é para uma boa implementação do WISE.